E a gente tinha responsabilidade, né, sobre as pessoas que estavam com a gente, né, algumas mulheres que realmente não podiam não ter uma entrada fixa, então nós, inclusive entramos em contato com alguns amigos que operaram de outras formas, com as portas fechadas e tudo mais, sem atendimento ao público, e encaminhamos, as nossas funcionárias da época, e aí, encerramos as atividades. Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino. Dessa vez eu tenho a honra de receber aqui a minha amiga Linda Li pela segunda vez aqui no podcast do Empreendendo no Reino. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de volta. Ai, que bom. Linda, da última vez que nós conversamos, você estava ainda na operação da 1212, e aí eu acho que até para recapitular para nossa audiência, se você puder dar um overview assim do início da 1212, qual foi a proposta e as atualizações para nós, acho que vai ser um bom início. Ok. Bom, a 1212, ela foi uma empresa de serviço na indústria têxtil, então ela ofereceu o serviço numa das fases dessa cadeia de produção de roupa. Então, a gente nasceu para oferecer o serviço de passadoria, e aí depois de 2 anos e meio de operação, a gente avançou, expandiu e começou a costurar. A 1212, ela nasceu da crise, né, de crente, dos cristãos ali, de vários grupos da minha comunidade, da minha igreja, que entraram aí no processo, nós entramos num processo de investigação, de pesquisa, de estudo, de busca por uma pergunta que era comum, uma crise que era comum a todos os profissionais, que era como eu vivo a minha fé no meu dia a dia. Então, como a gente tem vários empresários ali na nossa igreja, essa era a crise deles. Eu, como dono de empresa, eu como empresário, eu que estou em diversos ramos e muitos concentrados, né, na época pelo menos, na indústria têxtil, como que eu posso viver a minha fé no meu trabalho, no meu dia a dia? E daí então nasceu esse desafio que a gente entende que foi Deus que nos trouxe. Então vamos abrir uma empresa e ver como é que a gente faz isso no dia a dia. Então, claro que a gente tem vários movimentos, eu conheço irmãos preciosos, que, a partir dos conceitos de integrar fé e trabalho, reorganizaram a sua empresa, a sua gestão, a sua equipe. Mas a gente ainda não conhecia modelos aqui no Brasil de empresas que nasceram já com esse intuito. Desde o início, a gente vai fazer tudo conforme o nosso manual, né? Que é o padrão bíblico, os valores do reino, o guiar do Espírito Santo. Então, tudo foi em oração, em que bairro que a gente vai abrir, o lugar que a gente precisa estar e assim por diante. Então, nós abrimos a empresa e a ideia era que ela tivesse como proposta de impacto missionário e social a empregabilidade direcionada. Então, nós tínhamos vários parceiros como comunidade, como igreja, organizações missionárias, né, várias pessoas trabalhando com pessoas em diversos históricos e realidades de vulnerabilidade. E nós sabíamos que eles tinham um grande desafio, que era a pessoa de quem eles estavam cuidando, que eles tinham resgatado ali, que ela pudesse voltar, né, a ser inserido na sociedade, que houvesse uma reinserção social. E a gente sabe que um fator assim muito crítico e determinante nesse processo de restauração, reinserção social, é a autonomia financeira. Então, é a pessoa poder ter um trabalho digno, ela receber um salário, ela ter uma renda como fruto do seu trabalho e poder, então, caminhar com suas próprias pernas, constituir família e assim por diante, né? E aí, então, a gente juntou essas duas necessidades, né? De um lado, a crise dos crentes, né? Como que eu vivo a minha fé, como que eu gerencio a minha empresa, os lucros, a minha equipe, de acordo com os valores do reino. E do outro lado, os missionários com essa dor, né? Eu tenho a pessoa aqui que foi restaurada, entregou a vida para Jesus, está caminhando, fez faculdade, mas ninguém quer contratar, né? Por diversas razões aí, o histórico dela e assim por diante. Então, nós falamos, vamos então fazer esse casamento aqui e ver se a coisa funciona. Então, por falta de um desafio, né, a gente resolveu abraçar todos os que eram possíveis ali
no processo. Então, essa foi a proposta da 12 e 2. Então, nós abraçamos várias pessoas que eram nos encaminhadas por esses amigos, por esses missionários, por essas organizações, e a gente, então, acolhia eles, dava esse tempo, esse processo ali de capacitação profissional, ensinava ofício, trabalhava o pastoreio, o cuidado da pessoa junto com o missionário, a organização que nos havia enviado a pessoa. E aí a gente ia tocando a empresa com todos esses desafios de integridade, de lisura tributária, de uma operação justa, né? De trabalho justo, sem exploração de mão de obra e assim por diante, né? Então, isso foi a 12 e 12. Que legal. Acho que um ponto muito importante é explicar o porquê 12 e 12. Uhum. É de Romanos 12 e 12, né? Então, enquanto a gente orava e pedia ao Senhor o nome da empresa, então nós sabíamos, entendíamos, desde que a gente começou o projeto, a gente viu de fato que era uma batalha espiritual, né? E isso da gente se posicionar como cristãos, a nossa identidade na sociedade, de ir contra aquilo que está estabelecido, um sistema corrupto, a exploração de mão de obra, todo mundo fingindo que não está vendo o que está vendo, e de participar desse processo de reintegração, de restauração de uma pessoa que foi resgatada ali na situação mais complicada. Então a gente sabia que precisava de oração, de perseverança e de confiança, e é o que esse versículo diz. Que legal, que maravilhoso. Você já sabe que você deve colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando você investe, você está colocando o seu dinheiro para gerar impacto. Mas a grande pergunta é: qual impacto o seu dinheiro está gerando? Será que ele está financiando negócios alinhados com os princípios do reino ou está sendo direcionado sem o seu consentimento para empresas que operam de forma contrária à sua fé? A TentMakers nasceu para trazer uma solução. Com o IBR Score, analisamos mais de 21 mil empresas em 93 países para que cristãos como você possam investir com confiança, sabendo que seu dinheiro está sendo aplicado de forma biblicamente responsável. E mais, criamos a carteira de investimento ministerial, permitindo que parte dos seus rendimentos financie pastores, missionários e projetos que expandem o reino. Agora você tem controle sobre o impacto que seus investimentos estão causando e você pode direcionar recursos de forma intencional e redentiva. Se você quer aprender profundamente sobre investimentos biblicamente responsáveis, siga agora o Instagram @tentmakers.invest. Lá todos os dias você encontra conteúdos exclusivos que vão te ensinar a investir com propósito e impacto eterno. O link também está aqui na nossa descrição. No ano passado nós palestramos em um evento juntos, né? Que foi o Bluefield Summit, e para quem não sabe também, pessoal, a Linda ali é uma das conselheiras da Bluefields. Esse ano, inclusive, eu estarei palestrando mais uma vez no Bluefield Summit, então fica aqui a propaganda, o melhor evento de empreendedorismo cristão, principalmente se você tem uma startup, uma empresa de rápido crescimento e quer revelar o reino a partir do negócio. Bluefield Summit, que vai acontecer em junho. Mas algo me chamou a atenção na palestra da Linda, porque ela falou um pouco sobre o encerramento das atividades da 12 e 12. Se você já estava buscando aí no Google, então as atividades da 12 e 12 encerraram. E a Linda falou, ela deixou muito claro, não faliu. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para nós, como foi esse processo, como foi ter clareza que deveria fechar a operação e por que não faliu. Uhum. Ok. Nós abrimos o negócio com um plano de negócios, eu falo assim, híbrido, né? Então, o serviço que a gente oferecia, que era um serviço simples, né, de passadoria, de arrematação, ele não era sustentável financeiramente.
Então, nós fizemos ali um plano de negócios que contemplava os primeiros anos para a gente se estabelecer, para ver qual é que era, se ia funcionar, para ter a experiência de abraçar pessoas que vinham aí de um histórico complicado, ver quanto tempo levaria, né, para ter a experiência, né? E aí nós sabíamos que depois de 3 anos no máximo de operação vendendo esse serviço de passadoria, nós teríamos que mudar o nosso produto, e aí a gente já tinha previsão aí, já estava se preparando para começar a costurar. Então, os 2 últimos anos, nós começamos o processo de costura, contratamos outras pessoas diferentes, e aí, durante aqueles primeiros 4 anos, a gente enfrentou todo o desafio, né? O desafio que o pequeno e médio empreendedor enfrenta, né? Então, todos aqueles desafios do início de um novo negócio, os imprevistos, e essa questão de a gente estar inserido no mercado que é marcado pela informalidade, né? Então, a gente competir no mercado com outras empresas que faziam o que a gente fazia, mas de uma maneira não legal, né? Foi um desafio muito grande, mas nós vivenciamos a provisão de Deus, os milagres, o cuidado de Deus, e vez após vez a confirmação de Deus dizendo, é para continuar, né? Eu costumo dizer que foi uma experiência bem interessante, que enquanto os empresários antes da experiência da 1212 diziam, mas eu não sei como tem que fazer, eu não sei como integrar minha fé com o trabalho, eu falo, depois que a gente começou a 1212, eu falei, gente, não é que a gente não sabe fazer, é que a gente não quer fazer, né? Então, quem não sabe que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo é acrescentado? Quem não sabe que a gente pode apresentar todas as nossas necessidades e questões em oração diante de Deus? Quem não conhece a história do povo de Israel, que foi guiado pela coluna de fogo, pela nuvem, que quando a coluna parava, a nuvem parava, o povo sabia que era hora de parar também? Quem não conhece a oração de Moisés dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor não disser para onde o Senhor está indo, se o Senhor não for conosco, não deixa a gente dar um passo adiante. A gente sabe de todas essas coisas. Mas quando a gente fala do nosso negócio, da nossa profissão, do nosso dinheiro, a gente não quer que todas essas verdades entrem nessa nossa realidade do dia a dia. Então, eu não quero orar para Deus dizer se é para eu fechar esse negócio ou não. Eu quero dizer que se o negócio é lucrativo, eu vou fechar. Para que eu vou perguntar para Deus? Por que eu vou correr o risco de Deus dizer, não, nessa batalha, os despojos você não vai tocar, né? Por quê? E aí, e foi isso que a gente foi entendendo e vivenciando. Então, ali a gente viveu isso, gerir uma empresa, cuidar de funcionários, decidir fechar ou não fechar com um cliente por meio de oração. Buscar a orientação do Espírito Santo. Pedir para ele dizer, claro que a gente sentava, olhava as contas, os fatos, considerava, mas a decisão final a gente tinha que esperar o Senhor dizer se era sim, se era não, se esse era o momento de ficar com os despojos, se não era, se era para ir com 10, com 20, com 30, se não era para ir, né? E aí a gente foi profundamente treinado nisso, nessa dependência, né? E foi uma experiência, assim, muito linda, tem sido mesmo, né? De ver que o Deus que eu encontro ali nas reuniões de oração da igreja, nos cultos públicos de domingo, nas reuniões de célula, é o mesmo Deus que está comigo, que quer estar e reinar também no dia a dia da minha empresa. Nas reuniões que eu tenho com os meus fornecedores, com os potenciais clientes. É o Deus que quer me dar a sabedoria e o discernimento para dizer, é por aqui que eu tenho que ir, esse negócio eu tenho que fechar, aquele outro não, e assim por diante. Então, no meio de toda aquela turbulência de chegar ao final do ano, né, e tendo que pagar férias, 13º, e toda aquela coisa, né, que o pequeno médio empreendedor enfrenta, né, empresário, a gente via que as contas não fechavam, que não batiam. Então, toda vez era um momento durante aqueles 4 primeiros anos, a gente sabia que era uma realidade natural de todo o empreendimento, ainda mais como o nosso, que tinha essa peculiaridade de estar competindo no mercado ali complicado, né? E aí a gente estava percebendo. Desculpa interromper. Eu acho que só para quem não assistiu o primeiro episódio da Linda Lee, eu vou deixar o card aqui em cima, vocês podem assistir, mas só para dar luz a isso que ela está falando, a competição que ela falava não é porque o fornecedor tinha uma estratégia melhor. Na verdade, ela estava competindo com mão de obra escrava. É disso que a gente está falando.
Então, Uhum, era esse nível de competição desleal que ela tinha, tá bom? Só achei uhum, importante fazer esse disclaimer aqui. uhum, isso, obrigada, é isso mesmo. E aí, então chegava naquele momento, a gente pensava, será que tem que fechar, né? Porque se a conta não tá batendo, se tá faltando. E aí, eu vou te falar, André, assim, as pessoas próximas de nós que nos acompanharam, vários amigos no processo sabem que a gente tentou fechar a 12 e Deus não deixou, né? Então, assim, por 2 vezes antes do fechamento definitivo, né? A gente é, é, a gente providenciou toda a documentação para o fechamento da empresa. A gente tinha ligado para o contador e falou, ó, a gente vai fechar, e aí ele mandava a lista, então tem que preparar isso, aquilo. E estava lá na nossa mesa, toda a documentação pronta, e aí, assim, cada história é uma história daquelas que o meu marido fala que eu preciso escrever um livro, que um volume só não vai dar conta de contar tudo que a gente viveu na 12. Poxa, Mas, mas assim, é, desculpa aí, querendo desafiar sua capacidade de resumir, por favor, não nos deixe curiosos. Me conta uma dessas histórias, pelo menos. não, em um daqueles momentos, uma pessoa. O que eu faço, a cena é essa mesmo, a documentação para fechar toda empilhadinha lá na nossa mesa. E aí eu recebo a mensagem de uma pessoa que eu conhecia tudo, mas que tinha mudado de igreja e que a gente tinha perdido contato já há muito tempo. Então ela não sabia da existência da 1212, eu também não sabia o que ela estava fazendo, mas ela tinha começado um trabalho com refugiados. Então a igreja nova onde ela estava começou o evangelismo, alfabetização e um trabalho ali com refugiados do bairro onde ela estava localizada. E aí ela começou a perceber, né, a igreja, a liderança começou a perceber que aqueles refugiados precisavam de um emprego. Então eles começaram a bater em diversas portas, né, perguntando se o pessoal podia dar oportunidade de emprego, mas eles eram constantemente rejeitados, né? Então a grande maioria ali vinha de países onde eles haviam sido perseguidos por sua religião, tinha todo um preconceito, ainda há, né, de que são radicais, religiosos, que são violentos e tudo mais. Então o pessoal tinha medo de dar emprego para essas pessoas, mesmo elas tendo a documentação regular. E aí, numa das conversas dela com o filho dela, que olha só, né, como era tão próximo, mas assim, não tinha por que falar da Linda, né? E aí ela compartilhou com o filho, falou, filho, ora, porque né, a gente tá com esse pessoal, precisa de emprego, mas ninguém quer dar emprego, e eu não sei quem vai poder, não sei, talvez a gente tenha que abrir uma empresa para poder empregar essas pessoas. E o filho dela falou, mãe, você não sabe da 1212? E a mãe falou assim, o que é 1212? E o filho, empresa, você não lembra da Linda? Eu falei, claro que eu lembro da Linda. Mas ela já tem essa empresa que a senhora está falando, né? Já tem a empresa. E aí foi quando, então, ela me mandou a mensagem, falou, me dá o contato dela. E aí nós tivemos a reunião e nós recebemos ela lá na 1212 e conversamos, né? Nessa mesa que tinha a documentação para fechar empilhada, né? E ela falou assim, nossa, e aí é surpreendente, isso é de Deus. E ela chorava emocionada, porque ela falava assim, que quando ela e o marido e a liderança pensaram, mas que negócio que a gente vai abrir para empregar esse povo? Eles falaram, vamos abrir uma oficina de costura. Então eles começaram a fazer uma pesquisa de mercado e já haviam levantado doação de máquinas de costura. E nós estávamos no processo de migrar para costura, né? Então fazendo orçamento de máquinas, pensando, pesquisando. E aí já chegou a segunda parte, o segundo momento do negócio, aí Deus mandou pronto. Então, nós pudemos ser resposta para ela, para eles, para essa igreja, para aqueles imigrantes, e eles também foram resposta para nós. E eu falava assim, meu Deus, mas você chegou tarde, eu juro que eu falei isso para ela. Você chegou tarde, ver como a gente é, né? Você chegou tarde, porque a gente está fechando, olha aqui a documentação. E ela chorava e ela falava, Linda, como assim? Você não está entendendo ainda? Vocês não vão fechar, né? E aí foi quando caiu a ficha. Sim, a gente não vai fechar. Então não fechamos, recebemos as máquinas, trabalhamos em parceria. E aí prosseguimos, avançamos, até que a gente chegou no 5º ano com vários contratos fechados. Então, a gente ia produzir camisetas para um evento cristão enorme que acontece aqui em São Paulo.
A gente ia produzir todas as camisetas, moletons e lembranças para uma escola daqui de São Paulo que estaria comemorando 60 anos de existência, né, naquele nosso 5º ano. Tínhamos tido reuniões muito positivas com diversos lojistas que tinham entendido a ideia de abrir ali dentro da sua coleção, da sua marca, uma linha específica, né, que tinha esse valor agregado da empregabilidade direcionada e queriam trabalhar com a gente. E aí veio a pandemia, né? Então, era aquilo, né? É como Moisés ali na porta de Canaã. Depois de tudo que ele tinha vivido, as confirmações, reafirmações do Senhor dizendo, vai, eu tô com você, eu sou Deus, eu vou dar. E quando chegou lá, Deus falou, é até aqui. A 12:12 é até aqui, né? O que eu tenho para fazer daqui para frente é de outro jeito, né? E o que eu já fiz e eu sou Deus. Então, nós tivemos muita crise, choramos, compartilhamos com amigos. Eu vou te falar, viu, André? Nenhum amigo desse meio aqui todo de Business as Mission e tudo, ninguém apoiou o fechamento. Foi um rebuliço, os amigos entrando em contato com suas redes, tentando levantar, né, doação, recurso. Mas era pandemia, André. Todo mundo fechou, todo mundo trancado em casa. A gente era empresa de serviço, né? As fábricas fecharam. Então, os lojistas estavam saudando, migrando para o online, mas ninguém estava produzindo nada. Então, assim, ainda que houvesse uma perspectiva de, vamos abrir daqui a 2, 3 meses, que a gente não tinha, né? Quando a gente ficou trancado em casa, até eles começarem a produzir e aquela produção chegar para a gente, então a gente tinha previsão aí de quase 1 ano sem entrada. E aí a gente falou, não vai dar, né? Então isso aqui é diferente, é uma situação diferente. Nós enviamos a documentação para fechar de novo na mesa e ficamos olhando para ela para a gente, e olhando para Deus, falando, agora vai? Agora vai ou não vai? E a gente tinha responsabilidade, né, sobre as pessoas que estavam com a gente, né, algumas mulheres que realmente não podiam não ter uma entrada fixa, então nós, inclusive, entramos em contato com alguns amigos que operaram de outras formas, com as portas fechadas e tudo mais, sem atendimento ao público, e encaminhamos as nossas funcionárias da época, e aí encerramos as atividades. Legal. Linda, eu amo ouvir essa história, obviamente, para mim é uma tristeza também, né? Eu não fiquei sabendo do fechamento da 12:12, eu não fui um desses amigos aí, mas provavelmente eu teria feito mesmo, né? Seria contra, da mesma forma. Mas eu amo ouvir a clareza que você tem sobre esses fatos. Às vezes nós queremos trazer para nossa perspectiva o que é sucesso, o que é fracasso. E eu amei ouvir você naquela palestra dizendo que a 12:12 não falhou. Ela deu muito certo, por anos ela deu certo, e aí, como eu gosto de dizer, né, Deus tem seus próprios KPIs, Deus tem suas próprias métricas, e nas métricas de Deus, a 12:12 foi um enorme sucesso, resgatou vidas, abençoou vidas. Eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso, sobre como Deus consolou seu coração nessa época, como você chegou a essa clareza. A primeira vez que a gente pensou em fechar, né, antes dessa igreja aparecer aí, eu acho que aquele foi o momento mais difícil mesmo, né, de entender, de considerar a possibilidade de fechar, né. E foi quando, então, Deus trabalhou profundamente no meu coração. Na época, quem gerenciava a 12:12 era a Érica, né, mulher de Deus, de fé, e que também permaneceu ali junto, em oração, entendendo, né, que era de Deus. Ela era a gestora e pastora, né, das pessoas que a gente acolhia ali através do trabalho. E foi muito difícil, porque o que Deus quebrantou, na verdade, foi justamente o nosso senhorio sobre a empresa e sobre o projeto. E eu acho que quando a gente fala assim que é de Deus, é mais difícil, né? Porque a gente pensa, se é de Deus,
entende? Né? Mas muitas vezes eu percebo que o que é de Deus, o que precisa ser de Deus é o nosso coração. Porque ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de nenhuma empresa vendendo no nome dele, promovendo ele. Ele não precisa de nenhuma igreja, nenhum ministério, porque ele é Deus. Por que que ele traz essas coisas dele para nós fazermos e participarmos? Porque tem algo que ele quer nos ensinar sobre o senhorio dele, né? É o nosso coração, somos nós que ele quer salvar. Então foi esse o processo que a gente precisou entender, que com 12:12 ou sem 12:12, ele era Deus. O que Cristo havia feito na cruz era imutável. O nosso valor, até os dons que ele tinha dado, aquilo que a gente acreditava como vocação e chamado, aquilo continuava, permanecia com ou sem 12:12. Era o nosso Isaac, né? Que a gente não tinha pedido para Deus, né? E que por isso mesmo, e aí é que tá, esse negócio de não acumular, de não querer ficar assinando embaixo de tudo, de nem querer colocar as placas em tudo com o meu nome, é um exercício fundamental para a gente saber que a hora que Deus chegar e falar assim, agora você vai me entregar, né, me oferece o Isaac ali no altar do sacrifício, a gente vai dizer, pode levar, que nunca foi meu. Né? Então, é um exercício que a gente precisa fazer diariamente, constantemente. Da mesma forma, se Deus decidir que agora ele vai virar a chave e vai pegar aquele José preso, injustiçado, vendido, maltratado e vai colocar na posição ali do segundo homem mais poderoso do Egito, o coração desse José não vai se perder, porque ele entendeu que nada é meu. Né? Então, a ideia é essa, se Deus vai fazer de você o José, né, naquela reviravolta e vai se tornar, e vai ter uma grande influência, ou se Deus vai te usar como Moisés, até ali a porta de Canaã, mas dali para frente não é mais você, né? Ou no caso de Josué também, se Deus vai pegar e falar assim, ó, Josué, agora é você que vai pegar esse povo todo e entrar. Imagina o Josué desesperado, que Deus teve que falar tantas vezes, não tenha medo, eu tô com você, porque eu não queria estar na pele de Josué, imagina, a pegar, né, o bastão do Moisés, né? Mas é aquilo, se eu tiver com o meu ego no lugar dele, que é na cruz, o Tim Keller fala, né, no livro Ego Transformado, não pensar mais e nem menos, não é o que eu posso ou o que eu não consigo. Não sou nada, eu sou o servo inútil ali de Lucas, né? O que o senhor falar, faz, eu vou fazer. Se ele disser é. Se ele disser não é, não é. Então, trabalhar essa entrega, esse quebrantamento, essa liberdade, não foi um processo fácil, mas é sempre um processo possível, porque o Espírito de Deus, ele é bom, né? E ele que faz esse trabalho de moldar, de transformar o nosso coração. E eu tenho percebido, e foi isso que a gente aprendeu, que a hora que a gente largou a 12:12, entendeu que não era a 12:12 que a gente servia, não era um projeto que a gente servia, mas era Deus, a gente viu que a gente não ficou sem nada, que eu acho que esse que é o ponto. Quando a gente coloca a nossa identidade, o nosso valor, tudo isso em algo, em um projeto, ainda que tenha sido de Deus, quando a gente perde aquilo, a gente fica arrasado, né? Mas quando a gente entregou ali na cruz, foi o que Jesus fez, né? Hebreus vai dizer, por causa da alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou a humilhação da cruz. Então, quando eu vou, é difícil chegar na cruz, é difícil entregar ali. Mas quando a gente entrega, e ela é necessária, né? Em uma medida ou outra, a gente vê que ali não é o fim, né? Porque o Cristo ressuscitou, né? E ele está vivo. E ele é a fonte da água viva, da vida abundante. Então, nele a gente tem tudo o que a gente precisa, né? E foi surpreendente, viu, André? Depois que a gente divulgou o fechamento da 12:12, depois que estava oficialmente fechada e tudo mais, assim, eu recebi mensagens de áudio, ligações, e-mails, né? Do mundo inteiro, né? De pessoas dizendo e contando como a trajetória da 12:12 havia impactado as suas vidas. A gente nem imaginava, né? E querendo, assim, encorajar, consolar, né? Então, foi muito, muito surpreendente. E entender, era isso que o Senhor queria fazer com a 12:12. Foi assim, até aqui, o Senhor é o Senhor é Deus. Se é até aqui, então vai ser até aqui, né? E aí a gente respirou fundo, então quando chegou o segundo momento, que foi o fechamento definitivo, eu acho que a gente já estava com o coração assim, mais livre, né, mais submetido. Claro que não foi fácil, claro que foi difícil, mas a gente fez o que o Senhor ensinou a gente a fazer sempre,
a olhar para Ele, a encontrar a nossa suficiência nele, o consolo nele. Claro que a gente também sentou para avaliar o que podia ter sido diferente, o que podia ter sido melhor. A gente tem que fazer isso. Não estou falando aqui que a gente faz de qualquer jeito e depois falar, não, tá tudo bem, que do Senhor a Senhor. Não é disso que a gente está falando. A gente tem todo um processo ali de excelência, de humildade, entender, reconhecer os erros. Nós fizemos todo esse trabalho, mas entendemos que era até ali. Respiramos fundo e dissemos para o Senhor: qual que é a próxima? Que legal. Eu amei ouvir o que você disse. Eu tive, o ano passado, uma experiência com o Senhor. Eu ouvi uma pessoa que foi uma grande cantora na nossa nação, e ela falou assim: olha, a música foi importante por um tempo, mas eu não poderia deixar que a música definisse a minha identidade. E nesse momento eu tive uma experiência com Deus de pensar o seguinte: eu gosto muito de ser o André do Empreendendo no Reino, mas quando o Empreendendo no Reino passar, onde estará a minha identidade? Minha identidade não pode estar atrás de uma marca. Minha identidade precisa estar no Senhor, como você bem disse. Ele precisa ser a minha suficiência. E nesse lugar nós somos a prova de tempestades, né? Pô, fechou, mas, cara, minha identidade continua no Senhor, Ele continua sendo tudo para mim, né? Eu gosto de pensar que lá em Filipenses 3, quando Paulo fala sobre ser achado nele, e aí se a gente olha para o contexto, ele está considerando todos os títulos e todo o histórico familiar e tudo mais como perda, e conclui dizendo para ser achado nele. Eu acredito que tem a ver com esse se despir de outras coisas ao ponto de ser encontrado nele, ter nele a nossa identidade. Sabemos que empreender é um chamado, e no meio do caminho aparecem desafios, incertezas e às vezes um único imprevisto pode abalar tudo aquilo que você construiu com tanto esforço e oração. É por isso que eu preciso te apresentar a Mutus Seguros. A Mutus é a primeira corretora digital de seguros para empresas que fala a sua língua, sem burocracia, sem enrolação e com total transparência. Em apenas 3 minutos, você faz uma cotação online e recebe sua apólice no mesmo dia. Isso significa mais segurança, mais tranquilidade e mais tempo para você focar naquilo que realmente importa, fazer o seu negócio crescer e cumprir o seu propósito no reino. E o melhor é que você não precisa gastar fortunas. A Mutus tem opções acessíveis e personalizadas, planos a partir de R$30 mensais para proteger a sua empresa, seus funcionários e seus contratos. Não deixe para depois. Acesse agora www.mutus.net e descubra como podemos te ajudar a empreender com mais segurança e paz no coração. Mutus Seguros, para quem confia em Deus e também se prepara. Eu penso, Linda, que é um desafio, tanto no momento de encerrar as atividades, quanto no momento de sucesso. A gente fazer esse exercício de minha identidade precisa ser definida e estar clara em Jesus, né? Eu lembro que da nossa primeira conversa você falou também sobre isso. Antes de ser um empresário, nós precisamos ser discípulos. Isso. Como essa clareza te ajudou nesse processo? Então, é justamente isso, identificar, né? Quem eu estou servindo. Né? Por que eu faço o que eu faço? Eu acho que esse que é o ponto. Né? E a quem eu estou servindo. E entender que esse a quem eu sirvo, ele tem um modo também de as coisas fazerem, né? De as coisas serem, né? Um modo de fazer as coisas e das coisas serem. Então, assim, não dava para o José, no caso, eu gosto do exemplo de José, porque muita gente usa esse exemplo para encorajar, para falar, não, Deus vai mudar sua história, né? vai virar, e vai, né? E de fato aconteceu no caso de José. Só que é o que eu falei, por que Deus escolheu esse homem e ele pôde chegar onde chegou e não perdeu o seu coração, inclusive, né?
A gente vê isso porque ele perdoa depois os seus irmãos, acolhe a sua família, que é fruto, de fato, de quem foi trabalhado, que não perdeu o seu coração, porque ele podia ter destruído a família dele como vingança. Mas aqui esse José, a gente sabe da história dele, a gente sabe que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, mas José não sabia. Quando ele foi fiel a Deus ali e não se deitou com a mulher de Potifar, ele não sabia que ele achava que a sentença dele era morte, e ainda assim ele foi fiel. Quando ele foi fiel a Deus lá na prisão, né, um servo fiel, atendeu a todos, contou com a simpatia de todos, ele não sabia que ele ia sair da prisão. Ele não sabia, a gente sabe, mas ele não sabia. E não sabendo, ele foi fiel. E esse que é o ponto, eu acho. Né? A gente não sabe o que Deus vai fazer com a minha empresa, com o meu trabalho, com a minha vida lá na frente. A gente não sabe se amanhã eu vou estar aqui. Né? Então, eu vejo muito isso, que às vezes a gente fica nessa coisa de lá na frente, né, e buscando e falando que é para Deus, só que na verdade é o nosso coração, é a ganância, a ambição do nosso coração, construindo celeiros ali para acumular muitas coisas que eu quero desfrutar depois. E Deus está falando, não, é hoje. É a sua fidelidade hoje, é hoje que eu quero te encontrar ali no quarto em secreto. É hoje que eu quero que você me adore, é o dia de hoje que eu quero que você entregue para mim, é hoje que eu quero que você seja fiel. Quem são as pessoas que estão ali com você hoje, né? Às vezes a gente fala, não, porque daí se eu tiver um funcionário melhor, aí que dá menos trabalho, se eu tiver um cliente, um fornecedor melhor, mais de boa, aí sim eu vou falar de Jesus, vou amar, vou servir, vou testemunhar. Não, é o cliente, é o fornecedor, é o funcionário, é o colega que você tem hoje. É esse que Deus quer que você ame, a quem você sirva. É naquela relação que o Senhor quer que você seja fiel. Então, assim, eu entendo que não é fácil o discipulado, e Jesus já avisou que não seria fácil, né? Mas é o caminho que nos mantém na sua presença, porque é o caminho onde ele está, é o caminho que ele andou, né? Então, eu entendo isso, que a gente precisa se organizar, precisa vigiar o coração. Eu acho que essa questão de prestação de contas também é fundamental, sabe? A gente ter pessoas com que a gente compartilha, que estão olhando a nossa trajetória. Eu tô falando aqui do discipulado como um todo, né? E é um desafio. E eu falo para os empreendedores, porque assim, eu falo, né? O empreendedor, se ele não é teimoso, ele não consegue, ele não é empreendedor. Ele só é empreendedor porque ele é teimoso e vice-versa, né? Senão ele não dá conta do tranco, sabe? Mas assim, ele precisa ouvir. Né, ele precisa ouvir, claro que a ideia que ele teve, a metodologia dele, a garra dele, o preço que ele está pagando, só ele sabe o que é, mas ele não pode andar sozinho, não é bíblico, né? Então, a caminhada do discipulado é uma caminhada em comunidade, então é importante ouvir, mesmo que você não vai ouvir tudo e reter o que é bom, mas não andar sozinho. E eu acho que isso foi bastante importante na nossa trajetória, né? Então, sempre esse questionamento, é por aqui mesmo? E parar e ver onde que está a nuvem, onde que está esse temor, né? Não é aquela coisa do só vai, entende, né? Também tem esse aspecto, claro, senão a coisa não anda. Mas essa percepção e o temor da presença, do guiar de Deus, porque isso é ser discípulo, né? O discípulo é aquele que vai sendo amoldado à semelhança do seu mestre. Não existe discípulo sem mestre. O discípulo é uma figura que só existe porque tem um mestre, está atrelado a isso. Então, não perder esse mestre, esse senhor de perspectiva, eu acho que é o fundamental aí nesse processo do discipulado. Incrível, que incrível. A gente poderia entrar em cada frase aqui que você falou, tanto aprendizado. Mas, Linda, para a gente já começar a encaminhar para o final, o que você está fazendo hoje? Eu sei que tem o conselho da Bluefields, mas o que mais, quais atividades você está envolvida hoje? Tá ok. Hoje, inclusive por conta da 1212, das relações, das conexões que surgiram a partir dela, eu tenho podido ter contato com várias organizações que estão também trabalhando o negócio social na sua ONG, estão estruturando. Eu tenho podido servir como conselheira, né, em algumas dessas organizações por causa da minha experiência e andar junto. Então, nós temos, além da Bluefields, claro, temos a Passarela Alternativa, que trabalha com mulheres egressas do sistema penitenciário. A Passarela tem cursos, ela oferece cursos de corte e costura e outros também, tem parcerias muito lindas, né? Tem as cerimônias de conclusão do curso de corte e costura com desfile, né, das mulheres que estão
em sistema no regime semiaberto. E eu tenho a oportunidade também de servir como conselheira na Open, que é uma organização que envia missionários, empresários para países da janela 1040, né, onde há extrema perseguição religiosa. E tenho podido caminhar também com outras pessoas e contribuir, né, com um pouco da minha experiência. E olha que interessante, né? E eu amo o povo de Deus, porque eles podiam chamar como conselheiro alguém que teve sucesso na sua empresa. Mas eles chamam uma que fechou, tá entendendo, né? É o que eu tô falando. Porque teve sucesso nos KPIs de Deus, né? Isso, então eu acho isso muito interessante, né? E por causa disso, né, dessa percepção do processo. E hoje eu sou diretora executiva da ONG Dignitate. É uma ONG que trabalha com resgate, com prevenção e restauração de mulheres vítimas de abuso sexual e também de violência doméstica. Nós trabalhamos em parceria com outras organizações também internacionais, algumas governamentais aqui do nosso país, reintegrando e acolhendo e restaurando mulheres também que são tiradas da rota do tráfico de pessoas, mulheres que caíram na rede para serem exploradas sexualmente. Então, algumas dessas têm chegado a nós. Eu trabalho com a Jorgelina Burgos, que é a presidente da nossa ONG, que é uma mulher que tem mais de 15 anos de experiência nessa área, que é quem tem essa graça, esse dom, né, de abrir portas, de contatos, de ser requerida nesse sentido. E o convite que ela fez para eu entrar na ONG foi por causa da minha experiência com a 1212. Então, a ideia é a seguinte: a Dignitate, a gente tem o plano de ter uma casa para poder acolher essas mulheres e cuidar delas a longo prazo. Mas o custo fixo de uma casa, né, que cuida de mulheres que chegam com um histórico bem complicado é muito alto. Então, a gente tem alguns outros modelos, né? Tenho amigos que trabalham com esse modelo de casa nos Estados Unidos, a Jorgelina conhece muitos outros, inclusive na Europa e também na Ásia. E tem, assim, como que um protocolo. A gente estuda, conversa, troca figurinha, né? Então, a ideia é que para poder abrir a casa, a gente tem que ter um orçamento seguro aí de pelo menos um ano. Então, ela pensou, então eu preciso levantar dinheiro. E ela falou, quem pode me ajudar a levantar o dinheiro para poder abrir a casa? E aí, Deus nos conectou. Então, eu entrei, na verdade, na ONG para montar o negócio social debaixo da ONG, que é o que eu fiz. Então, nós montamos a DAR, que é a clínica de beleza. Então, nós temos várias outras parcerias lindas, né, com a Granatum, das Argilas e outras parceiras importantes. E a clínica ela já está pronta, né, a gente está lá no bairro do Bom Retiro. Só não conseguimos inaugurar ainda, com certeza o convite vai chegar para você, André, no dia da inauguração. Só não conseguimos inaugurar porque a gente está ali preso com uma papelada, né, uma parte burocrática, mas ela já está pronta, nós já iniciamos alguns testes de atendimento e é uma empresa que está debaixo da ONG. É diferente da 1212, que a 1212 era uma empresa tradicional, digamos assim, né? Agora a gente está ali debaixo da ONG e a ideia é levantar esse dinheiro para poder, então, abrir a casa. Uau, maravilhoso. Você já percebeu que mesmo com grandes talentos, a comunicação entre a sua equipe pode ser um ponto de atenção? E quanto ao alinhamento dos valores e engajamento de todos? Imagine um cenário onde todos os seus colaboradores estão na mesma sintonia, trabalhando de forma eficiente e conectada. Seria incrível, não é? Como empreendedores cristãos, sabemos que Deus nos chama para liderar com excelência. Provérbios 27, no versículo 23, nos lembra: esforce-se por conhecer bem o estado de suas ovelhas e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Esse cuidado começa com uma boa comunicação dentro da sua própria casa. E eu me refiro aqui à sua casa corporativa, o seu negócio. A boa notícia é que existe uma solução prática e poderosa. Eu estou falando da Highwork, a primeira intranet SaaS da América Latina, que utiliza a tecnologia do Microsoft 365 para conectar, organizar e engajar as equipes de maneira única. Mais de 495 mil colaboradores ao redor do mundo já se beneficiaram dessa transformação.
Imagine a sua equipe trabalhando de forma sincronizada, com as informações centralizadas e acessíveis onde quer que estejam. O caos da comunicação dispersa desaparece e você começa a colher frutos de um trabalho alinhado e produtivo. E o melhor, com uma plataforma adaptada aos valores da sua empresa e aos princípios que você, como cristão, preza tanto: autenticidade, integridade e excelência. A transformação que você espera para sua equipe está a apenas um clique de distância. Não espere mais, acesse agora highwork.com.br e experimente a mudança. Não deixe para amanhã o que pode elevar o nível dos seus negócios hoje. Linda, que inspirador. Meu Deus, eu vou linkar tudo que a Linda falou aqui embaixo. Você quer conhecer a ONG, você quer conhecer cada uma dessas iniciativas, vai estar aqui na descrição desse episódio, tá bom? E eu tenho certeza que você foi inspirado, você que está assistindo até agora, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Linda, eu não poderia encerrar sem pedir para que você orasse por nossa audiência. Talvez alguém que está assistindo aqui pode estar passando por esse momento, está com a papelada em cima da mesa e precisa dessa oração, ou talvez essa pessoa já encaminhou a papelada, está vivendo algum momento de crise e por algum motivo caiu nesse vídeo. Eu acredito que nós podemos orar por essas pessoas, então se você puder nos conduzir. Ok, vamos orar. Senhor, alguns aqui têm experimentado aquele Deus cujos planos nós não entendemos, que são maiores. Alguns têm experienciado e têm seguido um Jesus que está indo para o matadouro calado. Alguns não entendem por que o Criador de todas as coisas se humilha e se submete à humilhação para lavar os pés daquele que vai traí-lo. Eu peço que o Senhor encha-os com teu Santo Espírito e os faça ver que esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor é aquele cujos planos não entendemos, mas são melhores e maiores. Esse Senhor que vai calado para o matadouro é aquele que foi para aquele matadouro para me salvar e que não ficou morto, mas ressuscitou, que venceu a morte e naquela cruz levou todas as nossas dores, todas as nossas frustrações e o nosso pecado para nos reconciliar contigo. Aumenta, Senhor, a fé para que esses irmãos possam ver que esse Criador que se esvazia, que se humilha, que se deixa humilhar, que lava os pés dos discípulos, é aquele que não tem dúvidas de quem ele é, que ali naquela cruz, quando é questionado sobre se é mesmo Deus, ele não precisa responder porque ele sabe quem é o Pai, ele sabe que o Pai o enviou, ele sabe que é o Pai quem sustenta, ele tem alegria em fazer e realizar aquilo que o Pai está dizendo que é para fazer. Ó Deus, tem misericórdia para que os empreendedores, empresários, profissionais, para que os teus discípulos aqui no Brasil e em todo o mundo possam conhecer e amar de todo o coração, alma e entendimento esse Deus que é dono, Senhor de todas as coisas e que é bom. E por isso podemos permanecer em obediência, em submissão, em espera e em confiança. Que aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um que está ouvindo aqui, o Senhor faça. E que o Senhor dê discernimento para que a gente possa discernir a tua vontade, se é para ir, se é para deixar, quais são os Isaques que precisamos oferecer, se a nossa trajetória em direção a Canaã é até aqui antes de entrar nela, ou se a nossa trajetória é a partir daqui para conquistar Canaã. O que quer que seja que o Senhor, que é Deus, que é Rei, que é o nosso Senhor, quer realizar na vida de nós, que seja realizado. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado por compartilhar, por ser uma referência para a nossa nação de empreendedorismo e reino, e obrigado por sempre atender nossos convites tão prontamente. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Amém. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa as notificações e comenta o que você recebeu de mais precioso nesse episódio. E eu te vejo na próxima semana. Até mais.